Olá, oitavo ano, boa tarde. Vamos lá de mais uma aula de redação. Hoje nós não vamos iniciar assunto novo. Nós vamos fazer uma pequena retomada do nosso capítulo 4, tá? Do nosso primeiro livro, tá bom? Livro 1. É interessante que vocês estejam com o livro pertinho, acompanhando o que eu vou passar, que nós vamos conversar, aliás, a respeito das questões. E aí vocês aproveitam, vão dando uma olhadinha na resposta de vocês. À medida que for passando as questões, vocês podem dar uma pausa no vídeo, dar uma corrigida para ver se está coerente. Se vocês tiverem feito a leitura do texto bem feita, se vocês tiverem entendido o texto com precisão, com coerência, é lógico que nenhuma questão vai estar errado, que vocês vão precisar fazer, de repente, acrescentar alguma coisa ou tirar algo que vocês acham que vocês acreditam ser desnecessário. Tá certo? Então vamos lá. O nosso texto é transplante de menina. Quando vocês fizeram a leitura desse trecho, né? Que é um trecho desse livro aí, como a autora coloca bem no início, assim, ó, o trecho a seguir do livro Transplante de Menina, de Tatiana Belling. Então, esse trecho desse livro é interessante, só que o nome do livro é bem sugestivo, né? Ora você entende que é uma coisa, ora outra, mas quando você lê todo o texto, você consegue entender com precisão o porquê o transplante de menina. Vocês conseguiram entender o porquê o transplantar? O que é esse transplantar? Mudar de um lugar, sair de um lugar para o outro. Foi assim que vocês entenderam? Fizeram a relação entre o transplante relacionado à cirurgia? Foi isso que vocês fizeram? Se não foi, não tem problema. Mas se conseguiram entender o contexto, tá tudo certo, viu? E aí, esse transplante de menina, a autora conta, embora ela esteja narrando, contando essa história já depois de uma certa idade, ela conta os fatos que aconteceram quando ela era pequena, quando ela saiu da cidade onde ela morava e veio para o Brasil, né? Quando chegou aqui no Brasil, para ela era tudo muito estranho. A forma das pessoas se vestirem era estranha. A cultura, os hábitos, a forma em que elas... Até o café que eles tomavam, ela achava estranho. Aquela forma, o jeito de se comportar. Com certeza, né, pelo que ela relata no texto, onde ela morava era um pouco diferente. O autor coloca aqui o nome, ó, lá em Riga, né? Era diferente, ou seja, deveria ter hábitos e costumes totalmente diferentes. Ela até relata que a própria roupa em que ela usava, tem o desenho, se vocês puderem observar, tem o desenho aqui da roupa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Olha, tem um desenhozinho aqui da roupa. E ela disse que até isso, né, ela relata no texto, a forma em que ela se vestia, que era um costume do lugar de onde ela veio, até isso era motivo de zombaria, eles ficavam sorrindo do jeito dela, mas ela nem ligava para isso não, a família inteira não ligava, porque para eles isso pouco importava, ela estava tão encantada com os hábitos brasileiros, que para ela aquilo ali nada importava. Que bom, que interessante, que madura que ela foi, né? Porque chegou criança de um lugar para um lugar que ela não conhecia e ela ter essa maturidade toda para achar aquilo ali normal, não tô nem aí. Ela achou muito interessante algo que ela viu perto da casa dela, um lugar que tinha lá perto da Santa Casa, que era uma roda. Vocês viram isso aí no texto que ela relatou? Achou, isso sim ela achou estranho, né? As mulheres, quando tinham filho, que não tinha condição de criar, colocavam nessa roda e o pessoal da Santa Casa cuidava do filho. Então isso para ela já foi um pouco mais estranho, né? E de repente, ao mesmo tempo, ela achava que era muito solidário por parte do pessoal da Santa Casa em poder fazer esse ato, mas que ela estranhou como é que a pessoa, né, a mulher, ela relata dessa forma no texto, né, com outras palavras, como é que a mulher tem um filho e tem coragem de desfazer daquele serzinho tão indefeso, tão, sabe, que dependia tanto da mãe e que ela teve assim a coragem de simplesmente colocar numa roda e se desfazer. Então isso para ela foi o que ela achou mais chocante. O restante foi mais encantamento, tá bom? Vamos lá então.
Vocês entenderam assim, pessoal, o texto? Tem mais alguma colocação? Tem algo que vocês haviam entendido de uma outra forma? Gostaram do texto? É bem interessante, né? Quando você sai do lugar que você mora, que você costuma, da própria casa da gente, para ir para uma outra casa. Muda os costumes totalmente, a forma que a pessoa vive na outra casa é diferente da nossa, né? Cada um tem uma forma de ser. Então vamos lá para a nossa correção. Nós vamos contemplar as questões da 83 e da 84. Bom, a questão 1, eu vou fazendo a leitura e nós vamos debatendo a questão. Vou fazendo essa correção para vocês e vocês façam a comparação com o que vocês responderam, viu? Vamos lá então. No texto, a narradora, em mais de um momento, faz uso da primeira pessoa do plural. Qual é a razão? Vocês estão lembrados ainda qual é a primeira pessoa do plural, né? E ela quer saber qual a razão, né, de ter feito essa forma. Olha só o que o autor colocou. Apesar de escrever enquanto adulta, a autora narra a experiência vivida enquanto criança e jovem. Por ela também, por seus irmãos, em quase todas as ocorrências do pronome, vem um aposto. Nós, crianças, nós, meu mano e eu. Ou seja, ela estava fazendo a relação de quando era criança, ela, o irmão, a família inteira, né? De quando era criança. Então, por isso que ela usa a primeira pessoa do plural, colocando mais de uma pessoa. Foi assim que vocês responderam? Muito bem. Na segunda questão, diz assim: no começo do texto, como a autora define o início de sua experiência no Brasil? Como isso relaciona com o título do livro Transplante de Menina? Ou seja, ela faz o quê? É uma mudança geral, é um choque cultural. Para resumir o nosso texto, a nossa resposta, né? Então, é uma mudança drástica. É um choque cultural terrível, porque vocês estão lembrados que para ela tudo é novidade? Então, para que mais chocante do que isso? Não é? Responderam assim, colocaram mais alguma coisa? Acredito que vocês tenham colocado mais alguma coisa. Mas, no geral, o contexto geral foi isso, foi a questão da mudança drástica. Vamos lá? Questão 3. Lendo novamente. Quais foram as principais diferenças que a narradora sentiu entre Riga e São Paulo? Que consequências físicas e emocionais essas diferenças causaram na menina? Ela sentiu relacionada ao clima, à estação, à vegetação, como o autor colocou aqui, e emocionalmente a menina, junto com seu irmão, sofreu preconceito. Relacionado a que esse preconceito? Vocês estão lembrados que eu falei no iniciozinho do nosso debate? Relacionado à própria roupa. Então, a forma em que ela vestia era motivo de preconceito, viu? E até teve um momento em que ela descobriu uma certa doença, estão lembrados? Que é a cor amarelada. E ela passou por medicação e tudo aquilo ali para ela é novidade. Apesar de que ela não gostava da injeção, mas que ela entendia que era importante para a própria saúde. Questão 4. Aos olhos da menina, como a cidade de São Paulo e a rua Jaguaribe apareciam? O que vocês colocaram aí nas de vocês? Aos olhos dela, o que ela achava, né, em relação a essa cidade? Ela ficou encantada, apesar de algumas coisas que aconteceram, alguns momentos assim, meio que constrangedores, mas que na verdade ela gostava, ela sentia prazer em estar ali. E para ela foi um crescimento grande. Então, os olhos da menina, a cidade e a rua eram fascinantes. Ela começou a ficar encantada por tudo. O autor coloca aqui fascinante, mas vocês podem colocar um outro sinônimo, tá certo, pessoal? Ela ficou fascinada, ela ficou encantada, ela ficou maravilhada, né? Apreciou tudo que ela existia. Aí você pode descrever o que ela achou muito fascinante ali, tá? Questão 5. Que impressão a menina tinha sobre a roda no muro de Santa Casa? Vocês estão lembrados que eu acabei de comentar sobre a roda?
a impressão que ela teve quando ela olhou aquilo ali, o que causou nela. Vamos ver o que o autor colocou aqui. Ela se espantava com tal mecanismo no qual era deixado os bebês. Da mesma forma que nós conversamos agora ao texto, ela ficou espantada, né? A mãe sentia esse desapego tão grande por o filho que acabava deixando nessa roda, né? E essa roda, as pessoas da Santa Casa pegavam para criar, para cuidar daquela criança, mas que para ela foi assim, essa parte marcou a vida dela, né? De um tamanho incrível. Pessoal, vocês estão conseguindo corrigir? Estão entendendo? Eu acredito que sim, porque é um texto bom, é um texto de fácil entendimento, é um texto que vocês, de certa forma, têm um conhecimento das ações, né? Das ações, das coisas que acontecem em relação à própria mudança dessa questão de cultura, da visualização da autora, do pensamento da autora a respeito dos fatos. Vamos prosseguir. Questão 6. Releia o último parágrafo do texto. Qual é a estratégia utilizada pela menina para decorar a fala que deveria dizer ao vendedor? Lá no último parágrafo, para isso, é importante que vocês, se vocês tiverem esquecido, é importante que voltem ao texto e dê uma olhada. Observe que ele coloca aqui o seguinte, releia o último parágrafo do texto. O que é que diz no último parágrafo do texto? Vamos lá? Na esquina mais próxima ficava uma venda de secos e molhados, estão lembrados? E aí o pai começou a narrar para a filha a forma em que ela ia chegar em determinado lugar e comprar aquela coisa. E ela foi falando, até que perdeu um pouquinho, esqueceu como ela fala. Então ela falou um pouco embaralhado. Então a forma que ela usou, voltemos aqui, qual a estratégia que ela usou? Ela começou a cantar lá a forma que o pai ensinou. É lógico que saiu um pouquinho dos trilhos, vocês estão lembrados? Que ela acabou mudando, botou um acento no lugar, botou uma sílabazinha ali trocada e acabou, como ela não falava direito a língua, acabou, na verdade ela nem falava ainda, né? Direito. O pai era que começou a mostrar para ela como era que deveria falar, e ela cantarolou, e acabou que se perdeu um pouquinho nesse processo. Foi isso que aconteceu. E o autor coloca assim, vamos ver se está parecido com a de vocês. A menina, assim como o pai, tinha dificuldade com o novo idioma. Contudo, por se acostumar a ler a poesia, faz nova divisão de sílaba e altera a acentuação, transformando frases em verso que acaba facilitando a memorização. Estão lembrados que a forma em que eu conto as sílabas dos versos é diferente da forma que eu conto e que eu separo as sílabas normal? Então ela começou a cantar lá dessa forma. Ela gostava muito de ler, ela gostava muito de poesia, então foi a estratégia que ela utilizou para poder aprender essa frase para resolver o mandado do pai, para fazer o mandado do pai. Conseguiram entender? Sim? Foi fácil, né? Isso aí. A outra, questão 7 e última. Nós vamos debater essas 7 questões porque ela resume os principais acontecimentos relacionados ao texto, viu? Na passagem final, embora ainda não falasse o português fluentemente, ou seja, não falava com perfeição, ainda estava aprendendo, né? Tinha acabado de chegar, estava se acostumando com tudo, encantada, fascinada por tudo, mas ainda não falava a língua não era fluente ainda, né? A menina foi capaz de comprar manteiga e ainda entender a pergunta do vendedor. Em sua opinião, isso revela sobre a capacidade o que isso revela sobre a capacidade de comunicação humana? Hein, pessoal? O que isso revela? O que vocês acham que o fato do vendedor conseguir interpretar, vamos falar dessa forma, né? Interpretar o que a menina realmente queria, o que revela relacionado à capacidade das pessoas comunicarem, essa comunicação entre uma pessoa e outra. Será o que leva esse entendimento com facilidade? Observe que ela nem do Brasil era. E eles conseguiram ter um entendimento. Vamos ver como foi que o autor colocou aqui. E aí você pode estar comparando com a sua resposta.
Só lembrando que é em sua opinião, é uma resposta pessoal. Você não é obrigado a colocar da forma que está aqui. Você precisa fazer a sua interpretação, ter o teu posicionamento a respeito dessa questão. Entendido? Vamos lá então. Espera-se que os alunos observem que ainda que não saibam com proficiência um outro idioma ou que fala de maneira alguma, os seres humanos têm uma grande capacidade de comunicação, que pode envolver gestos, textos não verbais, um terceiro idioma que seja comum entre os interlocutores. Observem vocês que um simples desenho, ele pode nos remeter uma comunicação. Ele pode não, eles nos remetem uma comunicação. O sinal de trânsito, por exemplo, né? O desenho, você consegue entender com perfeição o que cada um simboliza. O semáforo, ali tem, você sabe o que cada um simboliza. E vários outros desenhos, proibir de fumar, proibir de estacionar, não precisa ter o nome, se tiver o desenho, nós vamos conseguir interpretar aquela comunicação, vai haver ali uma comunicação. Quando você entra, por exemplo, em um ônibus, naquelas primeiras poltronas, tem o desenho ali. Se não tivesse colocado nada escrito embaixo, você saberia, né? Os idosos, gestantes, porque tem os desenhos. Tá? Então a comunicação é porque o ser humano realmente tem essa capacidade incrível, tá bom? Vocês conseguiram entender todo o texto? Conseguiram corrigir as questões de vocês? Deu para entender, deu para compreender, deu para interpretar, que é o mais importante. Bem interessante essa história dessa autora, né? Eu gostei demais, achei bem interessante. E a forma em que ela coloca os detalhes do texto. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Espero ter realmente contribuído com vocês e até o nosso próximo encontro.